Pessoal, beleza? Todo mundo aí em casa, né, na quarentena. A gente não pode continuar os conteúdos, né, via ensino à distância, mas eu acho que a gente pode continuar tendo fazendo essas intervenções de vez em quando, né, trazendo alguma coisa para que vocês não fiquem tão afastados assim da biologia, né, de assuntos relativos à biologia. A gente não vai ter conteúdo, aula mesmo, então você não vai ser um vídeo de conteúdo. Vai ser um vídeo mais de curiosidade, talvez, relativo ao conteúdo, mas não necessariamente uma aula, tá bom? Então o que eu vou falar para vocês hoje sobre um pouco com vocês é isso aqui, ó. Eu tenho um livro aqui que eu comprei exatamente para a disciplina de Botânica 1, que é esse livro. Tá vendo? Estão vendo? Uma história natural dos fetos, né? Esse termo ferne aí normalmente é traduzido em português como feto, que na verdade são as samambaias, né? Então seria uma história natural das samambaias, tá? Esse livro é do Robin Moran. E esse livro é bem interessante, ele traz umas informações bem interessantes. Embora seja um livro de pteridologia, é um livro sobre vasculares sem sementes, ele começa, né, no seu primeiro capítulo, olha só que título interessante, né? Primeiro capítulo, em busca da semente de feto, da semente de samambaia. E ele começa citando uma obra do Shakespeare, que é Henrique IV, onde dois ladrões, né, estão tentando aí tramar um assalto, né? Estão tentando tramar e um fala pro outro assim, olha, até vou pegar aqui que eu consegui esse trecho em português, tá? Consegui esse trecho em português. Ele fala assim, ó: roubamos com tanta segurança como em um castelo à prova de fogo. Possuímos o segredo da receita das sementes de feto que nos permitem andar sem sermos vistos. E aí o outro fala, ó, por minha fé, penso que isso de não ser desvistos deveis mais à noite do que as sementes de feto. E aí que fica a pergunta, né? Semente de feto, semente de samambaia. Samambaia tem semente? Samambaia não tem semente. Eu costumo inclusive tratar, em vez de falar pteridófitas, eu costumo usar o termo vasculares sem sementes. Por quê? Porque não tem semente. Elas não se reproduzem por sementes, elas se reproduzem, elas têm o ciclo, o famoso ciclo lá de alternância de gerações, onde você tem uma geração gametofítica e uma geração esporofítica. Uma geração que produz gametas, se reproduz sexuadamente, outra se reproduz assexuadamente, né, o esporófito, mas não tem semente. Não tem semente. Então você tem o gameta, os gametas se fundem, formam um zigoto, um embrião, esse embrião não fica retido numa semente. Esse embrião já se desenvolve no esporófito jovem e depois cresce, né, no esporófito adulto. Então você não tem essa fase de semente. Então por que eles estão falando aqui de semente de samambaia e por que da invisibilidade? O interessante é que essa peça do Shakespeare ela foi escrita em 1597. Então a gente está falando aí de século XVI, final do século XVI. E nessa época era comum, na verdade era algo comum, um pensamento comum, que samambaias tinham sementes, mas as sementes, só que elas eram invisíveis, né? As pessoas não viam. Como as pessoas não viam? Se toda planta se propaga por semente, então uma samambaia tem que ter semente. Mas onde é que está essa semente? A gente nunca viu essa semente. Que semente é essa? Tá? Então, assim, alguns botânicos famosos, como Tournefort, em 1694, ele fala um pouco disso, né? A crença de que todas as plantas têm sementes é fundada em conjecturas razoáveis. Então, isso Tournefort fala isso em 1694, já final do século XVII.
Quer dizer, a gente tem lá desde de Shakespeare, em 1597, e você depois tem lá Tournefort, em 1694, e a crença de que todas as plantas tinham que se propagar via semente, né? Então vamos lá, vamos ver essa história então da semente do feto, né? Então eu chegava assim até o ponto de ter uma receita para você conseguir essas sementes, né? Então dizia que numa noite lá, à meia-noite do dia de São João, você tinha que ter todo um aparato específico para conseguir pegar a semente do feto. Se você não conseguisse, é porque provavelmente fadas foram lá antes e colheram antes de você, né? Então isso é uma crença, né, da época, bem interessante. Simplesmente porque as pessoas não entendiam como é que era o ciclo de vida de uma samambaia, né? Então, a gente tem aqui, vamos lá. A primeira pessoa, então, que investigou esse processo da reprodução, né, das samambaias foi o Malpighi. Malpighi, a gente tem uma série de coisas com o nome de Malpighi, né? Ele era um anatomista. Lembra, a gente tem que pensar que nessa época as pessoas não eram tão dedicadas a um assunto só, né? Então, quem trabalhava com plantas não trabalhava só com plantas. Eles tinham publicações em diversas áreas, tanto zoologia quanto botânica, tá? Então, o Malpighi, ele também investigou isso. Isso foi lá no final dos anos 1600, onde ele foca, né? Ele vai e leva ao microscópio aqueles pontos escuros que nós vemos atrás das folhas das samambaias. Nós quem já fez aí botânica 1 sabe que a gente está falando dos soros. Então, os soros, onde você vai lá, encontra os esporângios, e dentro de cada esporângio você tem, então, os esporos. Então, ele foca ali, ele observa que nesses pontos, né, você tinha vários globos pequenininhos. Ele fala tiny globes, né, que são os esporângios. E que tinha circundados por uma banda espessa, que nós chamamos, lá quem já fez Botânica 1 já conhece, que é o chamado ânulo. Depois eu vou mandar para vocês aqui, na verdade eu posso até mostrar aqui, que é isso daqui. Ó. Se a gente pegar as folhas e observar na lupa ou no microscópio, a gente vai ver isso daqui. Isso aqui é um esporângio. Então o ânulo, está escrito aí em inglês, annulus, né? Que é essa estrutura aí de células mais espessas, uma banda mais espessa. Ok? Aqui, só para a gente ter uma ideia dos soros, então isso aqui é a parte de trás de folhas, onde você consegue ver os soros. Quem tiver samambaia em casa, tá? Pode dar uma olhada nisso. Então ele viu que se encontravam, né, esses globos, e dentro dos globos uma espécie de poeira, um pó. Eles chamam de um dust, né? Que podiam ser esféricos ou em formas de feijão. Então ele notou que essa poeira ela era catapultada desses globos, né, que nós chamamos de esporângios. Que é aquele fenômeno que a gente vê, que depois eu passo a falar para vocês num outro vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre isso, essa questão de como os esporos são liberados, tá? Então, você tem essa ação de catapultar. Então, ele já pensou nisso, o Malpighi, lá no final dos anos 1600. Isso foi confirmado, então, por outro microscopista inglês, Nehemiah Grew, mas mesmo assim eles ainda não entendiam o que era isso. Eles não sabiam que aquilo eram os poros. Eles pensavam que aquilo podia ser pólen ou até mesmo semente. Interessante eles pensarem nisso. Em 1787, Linneu se viu também, famoso Linneu, Carlos Linneu, ou Carolus Linnaeus, ele se viu também intrigado com essa história da semente das samambaias. E ele fala, então ele escreve uma carta, né, em 1707 para um botânico suíço, Albrecht von Haller, e diz: esse pó visto sob o microscópio exatamente concorda, né, com o pó das anteras em outras plantas. Então ele
levantam aí uma ideia de que esse pó, por ser muito parecido lá com o pó das anteras de outras plantas, provavelmente é um pólen. Então ele faz uma associação com o pólen. Mas um mês mais tarde ele fala que sob total ignorância dele a respeito de tanto samambaias quanto briófitas, também musgos, né? Então ele fala um pouco disso em 1751 e, entretanto, ele muda de ideia, né? E acha que esse pó, na verdade, é, de fato, a semente, tá? Das samambaias. Então, no fim das contas, independente do que ele acha que é o pó ou não, ele acha que samambaia, né, tem semente. Quando é que isso começa, então? Quando é que essa dúvida ela começa a ser dirimida, né? Como é que ela começa a assumir essa dúvida? Como é que em que ponto a gente chega ao conhecimento que nós temos hoje? Que na verdade aquilo são esporos, não são sementes, que não é grão de pólen, são esporos. Isso acontece a partir de 1794, então já estou falando aí século XVIII, né? Já última década de século XVIII. Um cirurgião, na verdade, britânico, de novo falando, né? Nessa época as pessoas eram mais generalistas, né? Então o cara é um cirurgião, mas ele se interessava por botânica. Então em 1794 ele começou a reproduzir samambaias a partir dessa poeira, dos esporos, a partir de esporos. O nome dele era John Lindsay. O John Lindsay estava na Jamaica e samambaias são muito fáceis de encontrar em regiões tropicais, né? Então, a Europa, você não tinha muitas samambaias, então eles não conseguiam observar o ciclo de vida adequadamente, muito porque em muitos lugares você não encontrava esse tipo de organismo também, né? Então ele fala aqui, ó, ele descobriu, estando na Jamaica, que pequenas samambaias surgiam do solo. Cadê aqui, ó? Surgiam de solo fresco, freshly exposed soils after rains, quer dizer, solos recentemente expostos, né? Que depois de uma chuva. Então, depois de uma chuva, era comum você ver pequenas samambaias brotando do solo. Ele, então, o que ele faz? Ele observou, na verdade, ele começa a observar, ó, com um microscópio, ele examinou o solo na esperança de encontrar a semente da samambaia. Mas, obviamente, ele não conseguiu. Então, o que ele fez? Ele pegou um pouco desse pó, que eles chamavam de pó, que a gente hoje chama de esporo. Ele pega um pouco desse pó, tá? E ele resolve colocar em potes de flor. Tá? Ele vai plantar. Ele planta, aí ele fala aqui, ó, mesmo que o solo seja livre de vegetação, particularmente musgos, né, e gramas, os gametófitos vão se tornar poucos. Não é isso que eu queria mostrar, não. Pera aí. Não, mas ele fala aqui, ó, vamos lá. Vamos ver o que ele disse aqui, na verdade. Ele tem aqui um trecho do relato dele. Ele fala, ó, eu poderia... Deixa eu botar mais aqui para ficar mais... não ficar olhando para baixo. Então, assim, eu poderia sempre facilmente distinguir o pó ou semente da sujeira, né? Mas não observei, nenhuma alteração foi observada até o 12º dia depois do plantio, quando muitos das pequenas sementes representados, aí ele fala aqui numa figura aqui que eu vou mostrar para vocês depois, no número 6, na prancha anexada, começaram a se tornar verdes e algumas pushing out, quer dizer, liberaram, né, uma espécie de germe, que chama de algum tipo de germe, com uma pequena protuberância, o rudimento de uma nova samambaia. Esta pequena protuberância gradualmente aumenta e sucessivamente aparece, né, no dia 9, 10 e 11. Pequenas raízes e o restante das pequenas sementes ainda é discernível, onde as raízes dessa planta
pequena, essa plantinha infante que ele fala, começa. Embora as samambaias jovens não sejam muito visíveis, né, com os picos ao microscópio, o olho nu poderia ver, sejam muito visíveis, desculpa, né, sejam agora visíveis ao microscópio, o olho nu pode ver nada além de uma aparência verde na superfície do solo ali, né, do substrato, como se estivesse coberto por um pequeno musgo. Isto foi a gente fala numberless, um sem número né, isso é devido, né, a um sem número, quer dizer, um grande número, na verdade, né, inumerável, pequenas plantas pela uma quantidade de semente plantada. Em algumas semanas, este moss, esse musgo, começa a se tornar visível a olho nu com pequenas escamas que gradualmente enlarguecem, aí fala aqui de novo, como acontece no 14, mas elas geralmente têm uma figura, um formato arredondado, às vezes bilobado, mas algumas vezes mais irregular. São de uma substância membranosa, como alguns líquens ou hepáticas, com as quais podem ser facilmente confundidos, e de uma coloração verde escuro. Por último, a partir dessas estruturas membranosas, surge uma pequena folha diferente em cor e aparência, como no 15, e logo depois, né, brevemente depois, outra ainda mais diferente, como acontece no 16. Agora, cada folha cresce maior que a última, então tem até chegar ao seu tamanho final, seu tamanho completo. E está completa em todas as partes e características que discriminam a espécie. Então, fica claro aqui que ele pensa nesse desenvolvimento como se fosse o desenvolvimento completo da samambaia. Ele não fez distinção aqui entre gametas, nem entre gametófito e esporófito. Ele acha que isso é o desenvolvimento de toda a samambaia. Então, ele trata, de fato, o esporo como semente. Tá? Aqui, para vocês terem uma noção, essa é a prancha que ele mostra, né, esses passos todos aí. Tá? Então, essa é a prancha. Depois, se vocês quiserem ver com mais cuidado, só voltar o vídeo. Está ficando meio grande, não sei se eu vou conseguir cortar isso aqui depois, mas vamos ver. Bem, o Lindsay, então, ele fica fazendo isso há algum tempo, ele descobre, né, como reproduzir samambaias, e ele, em algum momento, ele recebe uma carta do senhor Joseph Banks, que era presidente da Real Sociedade de Londres e também um consultor científico dos Reais Jardins daí de Kew. O Banks ele pede que o Lindsay mande para eles, né, para Kew Garden, mande algumas samambaias. O Lindsay fala o seguinte: esse transporte provavelmente vai fazer mal para samambaias. Vou fazer o seguinte: te mando algumas sementes. Banks, na hora, esse cara tem as sementes da samambaia? Como assim sementes de samambaia? E aí o que acontece é que o Lindsay manda as sementes com as instruções. E aí as samambaias começam a ser plantadas na Inglaterra, somente em Kew, e hoje é uma das maiores coleções de samambaias, né? Na verdade, é um dos maiores jardins botânicos do mundo, são os jardins de Kew. E o Lindsay, então, fica tão famoso que ele ganha até um gênero, né? Ele ganha um gênero de samambaia que é chamado Lindsaea. Né? Então, Lindsaea em homenagem ao Lindsay. Tá? Beleza, mas aí surge uma questão. Essas escalas, né, essas escamas, essas membranas, seriam equivalentes a cotilédones, a folhas? Né? O que seria isso? Né? Isso só vai ser... esse mistério só acaba mesmo quando
um botânico suíço chamado, eu não sei exatamente o nome dele, né? Depois a gente pode até procurar como se pronuncia, né? Mas seria Carl von Nageli. Ele pega essas escamas, essa estrutura que o Lindsay chamou de escama, e leva ao microscópio e ele observa embaixo delas o quê? Ele observa as estruturas de reprodução, ele observa as estruturas que produzem os gametas, né? Então, primeiro ele observa os anterídeos, tá? Em alusão, de fato, às anteras, né, de uma flor. Então, primeiro ele observa os anterídeos, e isso em 1844. E em 1848, um botânico, né, polonês chamado Mikhail Jerome Letzik-Suminski, ele observa os arquegônios. Tá? Ele observa os arquegônios, e então ele começa a fazer as observações. A partir desse momento, então, são feitas as observações da fecundação. Então ele fala aqui, ó, o que foi desenvolvido a partir das observações do Suminski é a reprodução que é ensinada até hoje. Os esporos, né, que seria então aquela poeira, ela produzida embaixo, produzida dos esporângios, germinam formando gametófitos. Esses gametófitos, né, alguns podem ser bissexuados, outros não, mas esses gametófitos vão produzir gametas, esses gametas vão se fundir para formar um zigoto, que se desenvolve no embrião e que se desenvolve numa nova samambaia, que vai produzir esporângios novamente. Tá? E aí, né, então aqui a gente tem o que o Suminski, né, começa a observar, que é aqui, ó. Então aqui eu tenho o Suminski, o Nageli observaram isso. Não sei se está dando para ver aí direito. Se não der, depois vocês me peçam que eu mando para vocês. E então, para finalizar aqui o capítulo, acho que a gente já fez já tá bom tá de bom tamanho esse vídeo, né? Até porque é o primeiro, vamos testar, né? Não sei se vai funcionar direito. Então o capítulo termina aqui, o capítulo falando o seguinte, ó. Retornando então à semente da samambaia, os botanistas hoje eles sabem que esporos e sementes são completamente diferentes do ponto de vista estruturalmente. Um esporo consiste de uma única célula que contém nenhuma parte embrionária, tá? Em contraste, a semente, que tipicamente é formada por centenas ou milhares de células formando o embrião e um tecido especializado que estoca alimento, que é o endosperma. Isso a gente, para quem ainda não fez Botânica 2, a gente vai ver em Botânica 2 direito o que é isso. Moreover, quer dizer, além disso, esporos e sementes diferem no que eles dão origem. Né? Se você parar a pensar, um esporo dá origem a uma coisa, uma semente dá origem a outra coisa. Então, ela fala aqui, ó. Tá. Um esporo dá origem a um protalo, aquela estrutura que eu mostrei antes, agora há pouco, a um protalo, que é a geração gametofítica. Uma semente vai dar origem ao quê? A uma planta jovem, a nova geração esporofítica. O último parágrafo ele fala, né, as diferenças entre esporos e sementes nos parecem tão grandes, né, grandes que a gente fica até abismado, né, de aprender que os primeiros botânicos seriamente consideravam, né, esporos como semente. Eles de fato consideravam esporos como semente. Mas nosso astonishment, quer dizer, nossa surpresa, apenas prova que a botânica progrediu. Hoje essa crença nowadays it is the belief in the fern seed that walks invisible. Quer dizer, seria a crença, né, de que a semente do feto
que anda invisível. É absurdo. Tá? Pra gente é absurdo. Mas para eles, quer dizer, explicando melhor, ele está dizendo que acreditar que um esporo é uma semente é tão absurdo, né, hoje em dia, quanto a crença de que você pode andar invisível se você tiver uma semente de samambaia. Tá bom? Eu espero que tenha sido interessante aí o vídeo. Tá? Não sei ainda como que eu vou passar para vocês, depois eu vejo isso. Mas é isso aí, gente. Ó. Curtiram aí? Quarto da minha filha. Tá? Fica em casa, tá? Esperar aí esse processo da quarentena. Vamos ver como é que vai ficar isso. Sem crise, né? Vamos tentar manter a cabeça ativa, que aí a gente consegue passar por isso com mais tranquilidade, tá? Estudando, lendo. Tem muito material hoje em dia aí, internet, quem tiver, quem não tiver. A gente vai tentando mandar de outras formas, tá bom? É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.